Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Segundo turno das eleições para presidente do Brasil já está batendo na porta, vocês estão ligados? E se você não quiser perder dinheiro nos seus investimentos, veja esse vídeo aqui até o final, porque como de costume, em ano de eleição a galera fica bem indecisa com relação aos investimentos, né? Principalmente renda variável, a bolsa de valores fica mais volátil nesses períodos, os investidores mãos de alface ficam tudo doido ali querendo vender, comprar o tempo inteiro, fazer besteira. Não sei se você sabe, mas eles são os manos lactuca, né? O nome científico dos mãos de alface, essa espécie de investidor que adora comprar caro, vender barato, ficar girando a carteira que nem maluco. Vocês sabem, vocês conhecem, né? Mas não tem como negar que política e economia não são temas que dá pra gente discutir de forma totalmente separada. O nosso presidente, pelos próximos 4 anos, vai ser decidido no dia 30 de outubro e vai ser a primeira vez que o atual presidente não consegue a reeleição caso o Lula vença o Bolsonaro, e se der Bolsonaro, vai ser a primeira vez que o vencedor do primeiro turno não leva esta bagaça. Eu acredito que essa eleição vai entrar para a história, né? Já entrou para a história como uma das mais importantes do Brasil. Envolve um confronto direto entre dois projetos de país que não conversam absolutamente nada entre si. O Bolsonaro não esconde que, caso reeleito, ele não vai ter diálogo com o Lula, com o PT, e o Lula também deixou claro que, caso eleito, não vai querer diálogo com o Bolsonaro. Sendo bem sincero, eu não sei dizer se essa polarização é boa ou ruim para o país, eu não sou especialista em política, mas já faz alguns meses que o Ibovespa está num sobe e desce danado, né? Nesse vai, não vai, hoje sim, hoje não. A gente não tem como afirmar com certeza, mas essa volatilidade provavelmente se dá em boa parte pela dúvida sobre quem vai ser o nosso próximo presidente. Mas enfim, esse vídeo aqui não é sobre política, eu não estou aqui para convencer ninguém a votar no candidato A ou no candidato B. O meu objetivo, na verdade, é tranquilizar os investidores que estão preocupados com isso, preocupados até demais, com medo. Vamos ver que para alguns setores, segmentos da nossa economia e para o desempenho das ações de algumas empresas da Bolsa de Valores, não vai fazer muita diferença, sim, quem vai ser o nosso próximo presidente, entendeu? Vamos falar sobre 3 ações de empresas que provavelmente vão ter bons resultados no médio e longo prazo, independentemente das eleições. Obviamente, eu não estou fazendo nenhuma recomendação de investimentos nessas empresas aqui. O ideal é que você assista esse vídeo, entenda o racional, mas continue os seus estudos nessas e em outras ações por conta própria, de forma independente. A primeira empresa da nossa lista é PetroRio, código de negociação PRIO 3. Pegando desde o início de 2021, a alta no preço das ações já é de mais de 140%. Tá? As ações já subiram mais de 66% no ano. Então já dá para perceber aqui que o fato de dar Lula ou Bolsonaro pode até ser um fator relevante na Petrobras, mas para a PetroRio não faz muita diferença assim. Para quem ainda não conhece a PetroRio, ela é a maior produtora de petróleo 100% privada do Brasil. As maiores empresas do setor atuando aqui no país ou são empresas de capital misto, como é o caso da Petrobras, ou são estrangeiras, como a Shell. Então, um ponto interessante sobre a PetroRio é que a estratégia de extração que a empresa adota, ela é bem diferente do modelo das empresas de maior porte que atuam nesse segmento. Enquanto empresas como a Petrobras extraem petróleo de campos gigantescos que estão no auge da produção, para quem é jorrando petróleo, a PetroRio extrai petróleo de campos menores, que estão numa fase ali mais de maturação. Em resumo, é basicamente assim que funciona. A PetroRio investe com foco em campos que já não estão produzindo mais com força máxima, que não vão voltar a produzir tanto como no passado, mas que ainda estão longe de esgotar a produtividade, de secar. E a PetroRio, ela entra comprando esses ativos maduros e coloca em prática toda a sua experiência e expertise no setor. E não tem nem como a gente avaliar a empresa sem saber exatamente o motivo pelo qual ela atua nesses campos mais maduros, beleza? Uma analogia que pode te ajudar a compreender melhor esse modelo é a história das bitucas de cigarro do Warren Buffett. Não sei se você conhece essa história. Mas no começo da sua trajetória, da sua jornada, o Buffett ele investia em empresas que já não tinham tantas perspectivas otimistas para o futuro de crescimento, porém essas empresas tinham um valor bem maior do que o seu preço para entregar. Em muitos casos era possível encontrar empresas sendo negociadas por um valor de mercado mais baixo do que essas empresas tinham em caixa líquido, por exemplo. Então eram nitidamente verdadeiras
barganhas, entendeu? No caso da PetroRio, dá pra gente usar um pouco essa analogia também, porque esses campos mais maduros, que não atraem mais tanto o interesse das gigantes do setor, eles são vistos pela PetroRio literalmente como uma geração de caixa que ela pode contratar para o futuro. Então, empresas como a Chevron produzem aproximadamente 3 milhões de barris de petróleo ou equivalentes por dia. É muita coisa. A Petrobras, só com o pré-sal, está extraindo mais de 2 milhões de barris por dia. Então, para essas empresas, não faz tanto sentido perder tempo, quebrar a cabeça num campo que produz 15 ou 20 mil barris diários. Nem seria rentável para a Petrobras em alguns casos, entende? No entanto, para a PetroRio, esses campos maduros são ótimas oportunidades a depender do preço que ela paga nesses ativos, é óbvio. Porque como a PetroRio é uma empresa menor e privada, ela consegue ser mais eficiente, ser mais enxuta que as empresas maiores. Por isso que dá muito certo para ela essa estratégia que ela vem adotando de investir em campos que estão numa fase mais madura. Inclusive, mesmo com todas essas mudanças estruturais que vem acontecendo na Petrobras, hoje a PetroRio ainda é uma empresa muito mais redonda e eficiente que a nossa estatal. Se você comparar as margens dessas empresas, você vai perceber que nitidamente Prio 3 ganha essa disputa com certa facilidade. Agora, claro que essa estratégia não é tão simples quanto a do Buffett, as bitucas de cigarro ali foi só um exemplo, uma analogia. Toda a operação da empresa envolve estudos muito bem feitos, muito pioneirismo tecnológico também, é muita coisa por trás, como é o caso da acidificação de poços, injeção de polímeros, gás lift que ela faz também. Isso é um risco, é verdade, mas até então a empresa tem se mostrado extremamente competente e vem deixando claro para o mercado que o modelo de extração adotado por eles é muito vencedor. Mas voltando aqui para o foco principal desse vídeo, que são os ativos meio que blindados dos efeitos do resultado dessa eleição, o que a gente tem? A PetroRio ela tem uma característica ímpar, que é o fato de ser uma empresa privada produtora de commodity. As empresas de commodity, desde que não sejam estatais, é claro, elas correm meio que por fora dessas questões, entendeu? Porque os seus resultados, eles são diretamente impactados pelo preço da commodity e não por decisões políticas, ou seja, independentemente de quem seja o nosso próximo presidente, se o preço do petróleo continuar subindo, é bom para a empresa. É esperado que os resultados e as ações da PetroRio também acompanhem essa alta. Entendeu? Nesse ano de 2022, por exemplo, enquanto o Ibovespa acumula uma alta de aproximadamente 10,5%, se você olhar Prio 3, já sobe mais de 65% por conta da alta eficiência da empresa, é claro, mas muito mais pela alta do petróleo, que chegou perto dos $140 o barril, o maior preço dos últimos 15 anos. É claro que essa questão do petróleo também vai ter seus momentos ali de queda no preço, trazendo impactos negativos para o resultado da petrolífera, mas diante dessa situação que a gente tem aí de conflito entre Rússia e Ucrânia, desabastecimento de gás na Europa, tudo isso está acontecendo, o projetado esperado é que o preço das commodities, incluindo o petróleo, continuem em alta, beleza? A segunda empresa dessa lista aqui é Bradesco, código de negociação BBDC4. O Bradesco hoje ele é o terceiro maior banco brasileiro, atrás de Itaú e Banco do Brasil. Atualmente o Bradesco ele está num bom momento até, o que é meio que contra-intuitivo, levando em consideração que a gente acabou de passar pela pandemia. Mas o lucro líquido do banco no segundo trimestre foi de mais de 7 bilhões de reais. Só a título de comparação, em 2009 eles lucraram 8,2 bilhões no ano inteiro. O Bradesco lucrou 14 bilhões nos 6 primeiros meses desse ano, sendo que passou todo o ano de 2020 para lucrar 16 bilhões de reais. É claro que teve a pandemia, impactou pra caramba, mas isso prova que o banco realmente está num bom momento se você observar o lucro. Entretanto, nem tudo são flores na vida do Bradescão da massa, meus amigos. Assim como outros bancos, o Bradesco ele vem sofrendo com crescimento de inadimplência. Isso aí é uma merda para os bancos. Desde o terceiro trimestre de 2021, ele vem aumentando ali as despesas com PDD, as provisões para devedores duvidosos, vulgo caloteiros. O PDD acabou saindo de 3,4 bi para 5,3 bi agora no segundo trimestre de 2022. Em outras palavras, o Bradesco, vendo que poderia se deparar com esse aumento de inadimplência, ele começou a reforçar o balanço, reforçar o caixa para se proteger. E de fato, a inadimplência vem subindo bastante se a gente observar. E no caso do Bradesco, eu fiz questão de trazer para vocês aqui um ponto positivo, que são os lucros recordes
da instituição financeira e um ponto negativo, que é o crescimento da inadimplência que a gente está vendo, para mostrar que a empresa ela está sim pronta para atravessar qualquer cenário político, embora o atual cenário econômico ele esteja impactando a empresa de forma negativa, entendeu? Obviamente, esse nível de inadimplência ele não vai quebrar um banco como o Bradesco, mas é sempre bom a gente ficar de olho nisso, ficar ligado nisso, porque isso pode sim se tornar uma pedra no sapato dos bancos em geral, lá na frente, do setor bancário como um todo. As ações do Bradesco estão em queda, mas apesar disso, o investimento no banco ele pode ser uma boa opção para quem quer se proteger desse momento turbulento na política. Inclusive, o Bradesco ele não costuma ter muita preferência política, não. Se você observar bem, o banco lucrou no governo FHC, no governo Lula, no governo da Dilma, Temer, no governo Bolsonaro seguiu lucrando também, lucros consistentes e crescentes desde 1995, né, que é desde quando eu consegui aqui achar os dados. Então, o banco lucra pra caramba, ou seja, a empresa indiscutivelmente sabe ganhar dinheiro, não importa quem esteja no poder, o Bradesco está nem aí. E a terceira empresa da nossa lista aqui, ela é do setor de educação, mas eu não vou falar agora, antes de revelar, eu quero ver quem ficou até o final do vídeo aqui. Como de costume, comente aqui embaixo, hashtag até o final, para eu ver quem ficou até o final aqui comigo, para a gente trocar uma ideia nos comentários. Parabéns se fica até o final do vídeo. E eu estou falando da Edux, código de negociação Edux 3. Talvez você não conheça a Edux pelo nome, mas com certeza você conhece algumas marcas que estão dentro do guarda-chuva da empresa, do guarda-roupa, digamos assim, né? Como Estácio, Ibmec, Que Concursos e outras marcas. Então a Edux é a segunda maior holding do país com foco em instituições de ensino superior. Hoje ela está atrás da Cogna ali, a famosa Cong 10, Cong 15, não sei o que lá, né? Falar da Edux não é uma coisa tão simples, porque a impressão que dá é que a gente tem duas empresas, uma antes da pandemia e uma pós-pandemia. Se você olhar para os números da Edux no período pré-pandemia, você vai perceber que a empresa lucrava muito todos os anos de forma consistente e crescente. Inclusive, lucro líquido recorde ali em 2019, quando a empresa reportou um lucro de 646 milhões de reais. Já em 2020, a pandemia veio, deu um chute na bunda da empresa, lucro de 98 milhões, em 2021 158 milhões, né? Não é nada praticamente comparado com o passado recente da holding, mas se a gente levar em consideração a situação da pandemia, é até positivo o fato da empresa não ter tido prejuízo no período. A Edux, ela divide a sua atuação em três frentes principais. A parte premium, que envolve as faculdades de ticket elevado, como medicina, por exemplo, que é caro pra caramba. A parte do digital, né, na qual se destacam ali os cursos EAD e de preparação. E por último tem a frente com os polos e faculdades presenciais. Hoje, as frentes ali premium e digital estão indo bem, segurando as pontas no resultado da Edux, porque apesar do excelente trabalho de gestão que eles vêm fazendo ali para controlar custos e despesas, a operação de ensino presencial tem pesado muito negativamente no resultado. A Edux tem apenas 14 mil alunos do grupo Premium, que pagam ali em média R$ 9.350 por mês, mas em contrapartida tem quase 1 milhão de alunos do digital que pagam apenas R$ 200 por mês em média e 300 mil alunos no presencial que pagam aproximadamente R$ 580 de mensalidade na média também. Essas diferenças entre as três frentes, isso tem complicado muito a vida da Edux hoje, porque ela não pode simplesmente abandonar o presencial e ficar só com o online e o premium, já que a força das marcas ainda é muito dependente dos campos físicos. Então, por exemplo, muitas pessoas escolhem cursar a faculdade EAD na Estácio, ao invés de cursar em outra instituição 100% digital, justamente pela confiança que aqueles campos presenciais passam, aqueles prédios. Parece sem sentido, né? Mas o valor de marca desses prédios é muito importante também pro segmento digital, inclusive. E por que eu coloquei a empresa que está passando por um momento tão difícil e delicado numa lista de ações para se proteger da eleição? Primeiro, que é o seguinte, uma coisa que todo investidor precisa ter em mente é que a empresa ela não é o seu momento atual. Uma empresa ruim não vira um bom investimento por conta de uma fase boa, assim como uma empresa muito boa, uma boa empresa, não acaba por conta de uma fase ruim que ela atravessa. A Ambev e M. Dias Branco que o digam, são a prova viva disso que eu estou falando aqui. São duas empresas excelentes, na minha opinião, que vêm passando por uma fase complicada, mas que provavelmente vão superar e, quem sabe, sair dessa fase ainda melhores, mais maduras, mais fortes. A mesma coisa pode acontecer com a Edux. Como a gente viu, antes da pandemia, a empresa apresentava resultados satisfatórios, crescentes, estava sempre crescendo seu lucro ali, aí veio a pandemia,
e mesmo tendo toda essa dificuldade, tendo que fechar as faculdades, a empresa conseguiu lucrar em 2020, 2021. Então, a não ser que o mundo seja muito azarado para passar por outra pandemia ou por outra coisa que obriga a fechar as faculdades, eu estou otimista com relação ao futuro da empresa. Além disso, empresas bem posicionadas, elas podem até se beneficiar com crises que impactam todo o seu setor de atuação. Tá difícil para todo mundo e aí quem faz a melhor limonada com os limões que a vida joga na mesa sai ganhando no final. É assim que funciona. A adaptação faz parte da natureza humana e dos negócios também, não é diferente nos negócios. Já já as pessoas voltam a estudar, estão de volta nas faculdades presenciais, o povo está querendo estudar. Educação é algo muito importante, independentemente de qual partido político esteja no poder. Essas são as 3 ações que eu trouxe que podem até proteger a carteira das eleições e possuem potencial no longo prazo, no médio e longo prazo, e claro que não são as únicas com essas características. Inclusive, você pode fazer a lição de casa aí e se perguntar quais são as ações da sua carteira que não sofrerão muito com as mudanças que a gente vai ter no cenário político. Comente aqui se você quiser. Também é importante lembrar que nem toda empresa que sofre com a interferência do governo, interferência política, é necessariamente uma empresa ruim para investir, que deve ser evitada a todo custo. Ter ou não essas ações no portfólio vai depender do perfil de risco de cada investidor, obviamente também do momento da empresa, dos fundamentos e dos preços também, né? Tudo tem um preço. O que a gente sabe é que no Brasil até o passado é incerto, então o máximo que a gente pode fazer é controlar nossa exposição ao risco, diversificar o patrimônio de forma inteligente, eficiente, estudar bastante para conseguir um bom retorno, apesar do risco, que é algo inevitável nos investimentos. Eu tenho certeza, né, que com as ações certas e a mentalidade bem alinhada, o investidor ele vai ser recompensado lá na frente, não importando quais sejam os governos que a gente vai ter que enfrentar pelo meio do caminho. Só não pode querer bancar o mão de alface, que aí complica, aí a vida realmente fica bem complicada, mas o Brasil já sobreviveu a coisas que gringo pensa que é brincadeira se tu contar. Fico por aqui, quem gostou deixa o like, se inscreva, a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, valeu!